Shalom, amada, bom dia! Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional capítulo 8 do livro de 2 Samuel e a gente vai ver aqui, as vitórias de Davi. Glória a Deus por todas as coisas, mas antes eu quero te convidar para a gente orar e dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, amado, querido. Santo és tu, Senhor. Tu que és o Rei dos Reis. Tu que és o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O nosso Deus, o Deus de Israel. Nós te amamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Declaramos que nós somos tuas, Senhor, que não existe nada mais importante do que a tua presença. Por isso, Senhor, te damos total liberdade nesse momento, Pai. Fala conosco, fala o nosso coração, nos ministra, nos traz revelação da tua palavra. Queremos ter entendimento, nos enche de sabedoria hoje, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém? Então vamos lá. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e o tirou do controle deles Meteg e Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das 2 primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. E assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. E ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os e lhe pagando impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém o escudo de ouro usado pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações que havia subjugado. Perdão. Edom. Cadê? Versículo 12, Cadê o versículo 12? Aqui. Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas, e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrou o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queraitas e os beletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Então, esse capítulo 8 a gente viu as vitórias militares de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar do erro, que ele cometeu. Você lembra da arca que ele não sabia como levar, mas ele admitiu depois que não sabia, ele aprendeu e fez. Ou seja, ele se arrependeu do que ele fez de errado e ali fez novamente corretamente perante o Senhor. E é isso que eu e você precisamos fazer. Identificar o pecado, o erro, se arrepender. Amém?
Então Davi ele teve grandes vitórias, grandes batalhas. Ele tinha isso, né, de conquistar as terras, de subjugar os povos. E ele fez muito bem. Ele tive... Perdão. Ele tinha uma equipe muito boa também que trabalhava com ele. E ele tinha a mão do Senhor sobre a vida dele, né? Bom, vamos continuar aqui. O capítulo 9 ele é pequenininho também. E fala do pacto dele com Jonatas, né? Sobre Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Então vamos lá, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-lhe a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu queria ter mais tempo para falar sobre Lodebar, o lugar de esquecimento, né? Onde Mefibosete estava. E eu não sei onde você está agora, mas de repente você está em Lodebar. Um lugar que Mefibosete, apesar de ser príncipe, né? Era filho de Jonatas, que era neto do rei Saul. Apesar de ter tantas propriedades, tanta terra, ele estava num lugar esquecido. Ele estava ali invalidado. Ele estava ali com medo. Estava com ansiedade, de repente com depressão, ele estava se arrastando, ele estava mendigando. Então eu não sei como está a sua situação hoje, de repente pode ser essa, como Mefibosete, que ele era da família real, mas ele estava ali se arrastando para viver, para sobreviver. Então vamos ver o que acontece, né? Então Davi perguntou... Perdão pela minha garganta, é que quando eu acordo, né, eu preciso exercitar um pouco. E como eu acordo e quero vir fazer o devocional, acaba acontecendo isso. Me perdoe. Mas vamos lá. Então, Ziba disse que ele estava em Lodebar, né? Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Ou seja, você precisa sair de Lodebar, viu? Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha como Mefibosete se via, né? Um cão morto, invalidado, sem esperança, né? E ele estava com medo, inclusive, quando ele entrou na presença do rei, porque como tinham acabado com toda a família dele, ele achou que ele era o último que ele ia morrer. Ou no mínimo ia ser realmente escravo de Davi, né? E ele está surpreso com a reação de Davi, e Davi se lembrou do pacto que ele tinha com Jonatas, né? Glória a Deus. Versículo 9. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E a gente vê esse capítulo 9, a gente pode até fazer uma certa comparação de Davi e Jesus. Davi pegou o cara que estava esquecido, ou seja, de repente a gente que estava em pecados, na lama, no lamaçal, já jogado no inferno, nas mãos de Satanás, e Davi veio aqui e restituiu, né? Passou a comer à mesa do rei. E Jesus, ele morreu por mim e por você para nos trazer restauração, né? Para nos trazer salvação, para nos trazer perdão de pecados. Por amor, ele pagou esse preço, e hoje a gente pode fazer sim parte da família de Deus, né? A família do rei, nós somos princesas do Senhor. Então, assim, o que Davi fez aqui foi com muita bondade, lembrou do pacto com Jonatas e foi benevolente. Sem, de repente, a gente merecer, Jesus também fez isso por mim e por você. Que tal a gente agradecer hoje pela obra de Jesus na cruz?